Seja muito bem-vinda, Miss. Agora vamos Boa dar tarde. prosseguimento. O tema de hoje é Desvendando o Mistério do Corpo. Nós vamos falar sobre as espiras e as espirilas. Assim como o nosso corpo físico é revestido pela epiderme, que o protege de contato com o mundo exterior, existe também o que a sabedoria iniciática das idades chama de regato vital, que forma uma aura protetora constituída por átomos entéricos, dispostos de maneira tão compacta e coesa que impedem qualquer energia vinda dos planos superiores de penetrá-lo, a não ser através das 7 espiras, que são 7 ramificações em torno de espiral que saem de um átomo permanente físico entérico. Portanto, quando energias oriundas dos planos superiores só podem penetrar o átomo permanente quando a espira correspondente a um plano se torna condutora. A sensibilização dessas espiras se consegue somente através de uma luta permanente pelo aperfeiçoamento humano. Quanto maior for o número de espiras desenvolvidas, maior será a evolução do ser. É o que demarca os estágios alcançados pelas raças-mães. Quando uma espira se torna condutora de determinada energia superior, dinamiza, consequentemente, o centro nervoso que lhe corresponde. A iniciação é a forma pelo qual se logra esta finalidade. Agora a gente vai entender um pouco a diferença entre as espiras e as espirilas. Assim como brotam 7 espiras do átomo permanente entérico, também a cada espira brotam 7 ramificações igualmente em forma espiralada, como se fossem ramos brotando de um galho. Nós trouxemos essa imagem para simbolizar esse processo de ramificação, que são fractais, é uma coisa dentro da outra, para que a gente tenha uma ideia a ser desenvolvida. Essas ramificações, na nomenclatura ocultista, são chamadas de espirilas. Assim, no final da nossa ronda, teremos plenamente desenvolvidas 7 espiras e 49 espirilas. Na literatura esotérica, fala-se dos 49 fogos de Kundalini, que, ao nosso ver, são as 49 energias que fluirão do cosmos para o ser humano, através das 49 espirilas já completamente ativadas até o final da ronda. Em cada raça se desenvolve uma espira, ou seja, 7 em cada ronda. Como já sabemos, cada ronda é formada pela evolução de 7 raças. Portanto, quando chegarmos ao final da 4ª ronda, em nossa cadeia terrestre, 4 vezes 7, 28 raças desenvolvidas, que corresponderá aos desenvolvimentos de 28 espiras, que especializarão 28 energias cósmicas. Daí a referência aos adeptos às 28 faculdades que estarão desenvolvidas no homem virtuoso ao final da nossa 4ª ronda. Contudo, através da iniciação, do esforço próprio e do sacrifício, poder-se-á lograr tão alto desinterato. Desinterato significa intenção, objetivo, propósito. Então, esse propósito antecipadamente vai ser logrado, desde que nos tornemos um verdadeiro arauto da nova era, ou vencedores do ciclo. Tudo depende de cada um. Fala-se que muitos já o conseguiram. Na nossa 5ª raça mãe ariana, já existem seres com a totalidade das espiras e respectivas espirilas plenamente desenvolvidas. São os precursores. Esta rede, ou regato vital, é de tessitura extremamente delicada. Os adeptos dispensam a ele especial cuidado, pois qualquer choque violento de caráter psicoemocional pode afetá-lo profundamente. Também, excessos sexuais, bebidas alcoólicas, tóxicos, etc., podem romper
sua tessitura, ocasionando diversos males. Mensagem do professor. Deus é semente eterna e imortal de todos os seres. Ele é a sabedoria dos sábios, a glória dos gloriosos, a nobreza dos nobres, a força dos fortes. Deus é o amor puro em todos os seres, que não pode ser proibido por lei alguma. Tem razão dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque esta é instável e muito sujeita ao domínio dos vritis, dos hábitos. Porém, quem fortaleceu sua vontade através de meditações, disciplinas, yogas, mantras, etc., pode ser senhor do seu coração e de sua mente. Livro Pequeno Oráculo, professor Henrique José de Souza. As referências do estudo que nós trouxemos é da revista Fiat Lux número 8, Conselhos e Estudos e Publicações da SBE. Aqui tem os contatos, né, da representação de Alto Paraíso, de Cascavel, no Paraná, e também da SBE, da Eubiose. Está aberto à participação de todos. Hoje nós estamos, né, nós temos um tema bastante forte, vamos dizer assim, e um pouco intrigante, né, que a gente comenta pouco sobre esse assunto das espírias e das espírulas. Então, é interessante que se alguém tiver algum comentário, já tiver feito alguns estudos sobre esse tema, se quiser abrir um comentário inicial, fique à vontade, né? Porque daí, a partir daí vai surgindo mais comentário dentro de um processo de integração, né, mental entre nós. Fique à vontade, porque é um tema assim para ser conversado bem tranquilo. É interessante primeiro falar, né, Bené, a respeito de por que existe um átomo permanente. Se tudo na gente é impermanente, por que existe um átomo permanente? Então, pode fazer teu comentário, Gustavo, porque é bom que você coloque tua posição para que a gente consiga refletir um pouco. Eu estou até abrindo um estudo que tem aqui sobre isso, que pode colaborar em algumas coisas, mas me parece, né, daquilo que eu já li sobre isso, que existe realmente aquela parte em nós que ela não é transitória, né, que ela é contínua. Então, e seria esse átomo que seria como se fosse a base ou o histórico de todo o nosso processo físico, do desenvolvimento físico, né? Então, de vida em vida, esse átomo permanece, ou esse átomo continua, como se ele fosse uma repercussão da mônada, alguma coisa de vida em vida. Mas, também eu vou pegar aqui mais alguma referência, mas só para abrir a conversa sobre essa questão do átomo permanente, né? Dizem que tem um cristalino no nosso coração também, né? Que é um cristalino que é a conexão com o físico, com a própria mônada e tudo, né? Então, talvez tenha a ver com esse átomo permanente também. Certo. Nós tínhamos, o último encontro que nós fizemos foi justamente sobre o átomo permanente. E nós discorremos algumas questões, né? E daí, por isso, hoje a gente está conversando um pouco mais aprofundado sobre esse tema e eu conversando com a Márcia ontem, acho que foi antes de ontem, é interessante esse processo de nós desvendarmos também aquilo que existe na nossa célula. Ali foi colocado, até eu estava pesquisando, o nosso DNA, que também é em forma de espiral. Então, são 4 proteínas que formam o nosso DNA. E nessa mistura dessas 4 proteínas, fazem com que, nessa misturinha, faça que exista nós. Então, esse desmistificar, o intuito, eu sei que é um tema bem complexo, né? Mas talvez a gente possa trazer para a nossa realidade, pensando nas nossas células, no que existe dentro de nós,
ocultamente ainda, porque vamos desvendando um pouquinho esse processo. Então, se nosso DNA é em forma espiral e tem essas quatro cadeias, né? 4 raças mães já desenvolvidas, e olha só, por coincidência que não existe, são 4 proteínas que existem para a formação de cada ser humano e faz a nossa diversidade. Então, esse processo que a gente está trazendo das espiras e das espírulas, que seriam as ramificações, isso eu entendo, assim, trazendo para a mente concreta, como se fosse uma pinha. E daí, que tendo partes ainda fechadas e algumas dessas cadeias já abertas. Então, se nós vibrarmos nas frequências, nós vamos poder ir abrindo essas partes que compõem a nossa célula, porque não existe espaço vazio. Quando a gente aprende na escola que a célula tem a sua membrana citoplasmática, né, que envolve a célula, o seu núcleo, todas as partes celulares. Então, e tem-se muito a ideia de espaço vazio, mas hoje a gente sabe que não existe espaços vazios. Então, se a gente entender esse processo como algo que na nossa ainda falta nós entendermos, né? Então, é como se fosse o estudo do DNA. Vários cientistas colocam que existem 5% do nosso DNA que eles sabem para que serve. E o restante dos 95% foi até chamado por alguns cientistas erroneamente como DNA lixo, porque eles não sabem exatamente para que serve. Então, esse processo também ocorre dentro das nossas células, dessa desinformação daquilo que eu ainda não sei. Então, aqui a gente vai desvendando um pouquinho sobre esse processo inicial, que a gente não sabe exatamente o que é, e agora, através do conhecimento, a gente pode ir desvendando um pouquinho sobre aquilo que ainda está por vir na humanidade. Fazendo uma analogia com o sistema solar, né? Nosso sistema solar também é 90% de massa de Sol e dos planetas, o restante, né, é todo o espaço vazio, e a gente não sabe, e a gente sabe que não existe espaço vazio, isso é tudo preenchido, né, por prana, por outras substâncias que a gente ainda não conhece. Tem um texto aqui do professor que chama A Evolução dos Átomos, direto do professor mesmo, JHS, em que ele compara os nossos átomos com um sistema planetário. Que ele fala que o átomo ele é um símile do sistema planetário, né? Então, funciona nele, na evolução do próprio átomo aí, como se fossem as rondas, aquelas coisas todas que acontecem no cosmos, acontecem na matéria menor da gente também. Muito bem. Então, voltando ali à reflexão em cima das espírulas, né, que é a proposta aqui desse slide, alguns slides aqui. Então, aqui fala que, portanto, qualquer energia oriunda de plano superior só penetra o átomo permanente quando a espira correspondente a um plano se torna condutora. Então, como nós vamos evoluindo por 7 raças, 7 tônicas, então, cada nível evolutivo que a gente conquista, né, primeira raça, segunda, terceira, quarta, então vai abrindo uma espira. E, consequentemente, em cada espira dessa tem as espírulas, que são pequenas espiras dentro da espira. Eu entendo que como se fosse assim, relacionado ao estado de consciência das raças e das sub-raças, não é? Que a gente vai atingindo esse nível de consciência. Como nós estamos agora na quarta raça mãe, aliás, na quinta raça mãe, na raça área, mas no quarto sistema, quarto globo, então a gente já caminhou 4 raças mãe, nós estamos na quinta,
Então, nós teríamos que ter desperto em nós 4 vezes 7 espírulas, né, espiras, aliás, que é as correspondentes às raças mães. 4 vezes 7, 28, né, mais as espírulas correspondentes à 5ª raça mãe. Tá? Então, o nosso estado de consciência seria correspondente a isso, à medida que nós vamos vivendo, evoluindo. No entanto, para atingir esse nível de consciência consciente, a gente precisa da iniciação, que o texto traz, né? A sensibilização das espiras se consegue somente através de uma luta permanente pelo aperfeiçoamento humano. Quanto maior é o número de espiras desenvolvidas, maior será a evolução do ser humano. Então, nossa evolução está em correspondência com essas espiras. Então, o estado de consciência, ou seja, o influxo divino da tríade superior, no meu entender, só penetra no átomo permanente para ele fazer aquele salto quântico, à medida que nossas espiras, nós façamos com que nossas espiras adquiram uma vibração correspondente à consciência do ciclo que a gente está vivenciando. Então, se a gente estiver num ciclo, mas as nossas espiras estiverem atrasadas, as espiras que estiverem abertas são só da terceira raça, nós estaríamos ainda com a consciência do reino animal ou emocional, né, vegetativo, vivendo num quarto ou num quinto, vivendo já com o corpo físico de um quinto sistema, um quarto sistema, mas com estado de consciência e as espiras abertas dos sistemas anteriores. Quando uma espira se torna condutora de determinada energia superior, dinamiza, consequentemente, o centro nervoso que lhe é correspondente. Então, para que se dinamize aquele centro nervoso correspondente àquele momento evolutivo, precisa que a espira se torne, essa espira se torne condutoras. A iniciação é a forma pela qual se logra esta finalidade. Aí eles mostram aquele desenho do átomo permanente, né? E ali eu acredito que não ali é só ilustrativo, né? Porque aquele átomo que tem uma forma de coração, ele mostra melhor, né? Essas espiras e as espírulas, para que a gente entenda como é que isso é nos nossos veículos. Assim como brotam 7 espiras do átomo permanente, etérico, também... Também... o desenho ali, né? Isso. Assim como brota 7, né, espiras do átomo etérico permanente, também, de cada espira, brota 7 ramificações, que, ao meu ver, tem a ver com as 7 sub-raças, etc., que a gente tem, que é a tônica das 7 sub-raças que a gente tem que passar. Essas ramificações, na nomenclatura, tem o nome, são chamados de espírilas, né? Essas segundas. Assim, no final de uma ronda, teríamos, né, plenamente desenvolvido 7 espiras vezes 49 espírilas. Então, daria um número bem interessante, né? E daí eles fazem associação com os 7 fogos, os 49 fogos de Kundalini, que é aquela energia cósmica, né, que está ligado com a nossa Shakti, que é ligado com que nós, à medida que esses 7 fogos de Kundalini se unem com os fogos de Forhat, nós vamos nos iluminando. Fazendo uma analogia, Benê, seria uma questão assim de nós, como aparelhos de rádio, nos sintonizarmos e ir ajustando para entrar nessas frequências, e a cada frequência você vai entrando em contato com aquilo que naquela determinada rádio está pegando todo aquele conhecimento, você consegue se sintonizar, né? Isso. Fazer uma analogia assim, para entendermos. Vamos passar a palavra para o Eduardo, que ele levantou a mão. Por favor, Eduardo, pode contribuir. Tudo bom, muito bom encontrar vocês.
não dei oi aquela hora, e queria agradecer, assim, que a sensibilidade, o presente que vocês colocaram na chamada lá nos grupos de WhatsApp, o material, né? Aí, dessa vez, eu consegui ver antes o material que vocês iam falar, achei super legal, assim, esse cuidado, esse carinho que vocês tiveram. Mas a Gilmara estava falando dessa questão da célula, e minha área de biologia, né, eu não aguentei. E me identifiquei muito com a colocação dela, e também do Mauri. É o Mauri, né, que agora que eu estou conhecendo a turma aqui, os nomes, é o Mauri, né, que falou agora. É o Gustavo que falou antes. Não, o Bené, você é o Bené. Eu sou o Bené. Ah, tá, eu ainda confundo um pouquinho. Mas eu achei bárbaro esse texto. E essa questão da... Eu sempre tive dificuldade de entender essa questão das espirilas e tal, e é muito falado, né? Assim, mesmo nas cartas do professor, ele fala muito, em várias ocasiões. E eu também, mas agora que eu estava lendo, caiu, assim, vários insights, assim, dessa linha aí que a Gilmara falou, da biologia, né? Porque o texto começa falando da nossa pele. E a pele fala lá que a epiderme protege o nosso corpo, mas a nossa pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ela, em termos de tamanho, de extensão, é o maior órgão do corpo humano. E ela tem essa função dupla, né, de duplo sentido, que ela, ao mesmo tempo que limita o que está dentro, ela nos põe aquilo que está dentro do nosso corpo em contato com o mundo exterior. Então, é através da pele que existe essa interface entre o mundo externo e o mundo interno do nosso própria corporalidade, né? E falando dessa questão da proteína, por exemplo, assim, o nosso corpo, todo mundo sabe que é basicamente água, né? As células estão todas de molho lá dentro. Mas o mais interessante, isso é até um conhecimento recente, que, por exemplo, assim, a água, para ela ser útil para a célula, ela tem que entrar dentro da célula. E essa entrada dentro da célula não acontece assim por osmose, por um processo passivo. Existe uma proteína que chama aquaporina, que foi só descoberta, tudo isso é coisas recentes, né? Na época do professor nem se imaginava essas coisas, né? Não, era outra época. Mas a aquaporina é uma proteína transportadora de água. Ela existe muito na pele, então, hoje em dia, esses cremes de beleza ultra caros, né, e tal, que a mulherada gosta, leva a aquaporina, que é essa proteína transportadora, para atravessar a membrana da célula, os nutrientes, e chegar onde ela precisa chegar para surtir os efeitos nutritivos, né? Então, assim, eu estou falando dessas coisas porque eu entendi que essas espirilas, né, espiras e aspirilas, são como se fossem aqueles locais da célula por onde essa proteína se liga. Então, é aquele mecanismo de chave e fechadura, né? Alguma coisa para abrir uma porta dentro da célula precisa de uma fechadura, uma proteína transportadora. Da mesma forma, no nosso aura, né? Que é aquela coisa que tem até fotografia killer, né? E tal. Para alguma coisa entrar, precisa de uma chave, né? Então, essas chaves são a frequência vibratória de certas energias, e ela só entra por determinados pontos, né? Que são justamente essas espirilas, espiras e espirilas que se fala em teosofia. Então, eu gostei muito dessa ideia para entender que essas energias que vêm dos planos superiores só podem entrar no nosso metabolismo, só podem ser úteis para a nossa vida, para a nossa consciência, para a nossa evolução, se ela entrar, e para entrar aquela espirila, aquela chave, precisa ser aberta, né? Agora, um negócio que eu achei interessante também, assim, que eu não gostei, achei uma palavra que vou falar para você.
quando fala lá que só com um esforço, com luta, né? Parece que tem uma parte lá do texto que fala só com uma luta incessante, né? Que a gente abre esse trabalho. Pode ser, até certo ponto, porque eu fiquei pensando assim, tipo, essa luta da iniciação, esse esforço, eu acredito que ele existe num certo ponto, no início, para a gente começar alguma coisa, é igual assim, você não domina alguma coisa, você vai começar com aquilo, é um esforço que você tem que fazer, mas depois de um tempo, você faz aquilo com o pé nas costas, né? É mole. Então, assim, na iniciação, imagino que acontece a mesma coisa. Quando a gente, no comecinho, exige mesmo uma dedicação. Não diria uma luta, porque eu não gosto mais dessa palavra de luta, é ruim, né? Não me soa bem. Luta, assim, é uma coisa árdua, difícil, problemática, violenta, né? Agora, esse esforço que a gente faz inicial, depois é igual um planador. Se você vai voar de planador, precisa de um avião para te rebocar até lá em cima. Mas depois que você chegou lá em cima, você pode soltar e aí é só alegria. Você pega a onda lá e dá a volta no mundo, né? Sem combustível, sem nada. Então, eu imagino que no processo da evolução é mais ou menos assim. A gente faz um certo esforço até certo ponto. Depois, fica um processo natural. Não há necessidade de tanta luta, tanto empenho, né? Assim, eu entendi isso. Até mesmo nessa questão dos vitres aí, né? Que sempre é muito falado que o professor fala lá na última frase, né? Como é que é? Os vitres têm razão, dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque esta é instável e muito sujeita ao domínio dos vitres, hábitos. Porém, quem fortaleceu sua vontade, através de meditações, disciplinas, yogas, mantras, etc., pode ser senhor de seu coração e da sua mente. Eu entendo essa frase dessa forma também. Quando você está num processo de evolução, está fazendo suas práticas, está cuidando da sua vida direitinho, a função da mente é pensar. Ela vai estar produzindo vitres, aquela coisa que no budismo chama mente de macaco, né? Ela vai pulando de galho em galho, a gente pensa numa coisa, aquilo lembra outra, aquilo lembra outra. Isso são os vitres, a gente fica naquele movimento e isso é totalmente inconsciente, a gente não tem muito controle disso. Quando você vê, por que eu estou pensando nisso mesmo? A coisa já vem lá de trás, uma coisinha que você pensou, já levou para outra, já levou para outra, já levou para outra. Enfim, isso são os vitres. Agora, chega num momento que você entende, a gente não é a nossa mente. A nossa consciência, o nosso eu, não é a mente. Embora a gente se identifique com a mente, se identifique com o corpo, se identifique com as emoções, a gente não é isso. Então, assim, quando a gente se identifica a nossa vida baseada no eu, quer dizer, uma vida eubiótica, você não está identificado com pensamento, nem com emoção, nem com corpo físico, nem com trabalho, nem com CPF, nem com nada disso. Você está identificado com aquele Deus que o professor fala, que é a força do sorte, que é você, que é a gente. A gente é essa semente divina, né? E quando você foca a sua identidade nisso, a mente continua pensando, mas você não dá tanta importância para ela. Você sabe que é a mente do macaco, são os vitres, né? E com um pouquinho de esforço a gente consegue até, vamos voltar aqui para o fio da meada e tocar o pensamento que a gente precisa desenvolver. Era só isso, falei bastante. Obrigado, turma. Ótimo, Eduardo. Muito bom o teu comentário, né, como todos. E assim mesmo, a nossa participação vai ficando cada vez mais interessante. O Helder fez um comentário, né, para você aí. O Helder, você mesmo falar? Pode falar, senão a gente lê, por favor. Helder Barreto. Era só corroborando mesmo com a ideia que o venerável Eduardo colocou, que no início o esforço é maior mesmo, e depois vai passando a ser uma coisa natural, que não é uma coisa forçada, que não teve que sair de um determinado ponto para ir para outro. Então eu comparei, só para ficar mais fácil da gente entender a ideia que ele colocou, que eu concordei,
é como a gente, quando começa a realizar exercícios físicos. Depois que a gente consegue um certo condicionamento físico melhor, aí com muito menos esforço, a gente consegue um resultado muito melhor. Era só para acrescentar esse exemplo ao que ele quis dizer. Muito bom, Helder. E parece que a venerável irmã Noemi está querendo a palavra. Isto, Noeli com a palavra. É só ligar o microfone. Isto, pode falar, Noeli, por Estão me favor. ouvindo? Boa tarde a todos. Feliz em saber que vocês estão tendo essa movimentação de, né, reunir as pessoas para poder pensar juntos sobre informações de estudos, e estou muito contente com a forma de explanação e condução de vocês, viu? Mas eu me senti entusiasmada em poder colaborar com uma questão que, né, da fala de vocês e do final dos comentários, com o seguinte: a mola propulsora de tudo isso, por encontrarmos ou acharmos que é muito subjetivo e que se dá em todo momento, né, nos meus estudos, nos textos eu encontro, é a palavra vontade, né? É lógico que os textos, espírulas, espiras, iluminar, átomo permanente, essa luta que foi colocada, né, que eu também concordo em não ser uma luta, porque uma luta, se nós colocarmos esse termo luta, seria a partir do momento de uma negação à existência ou àquela informação. Então, aí, a emoção se torna esta palavra luta, né? E eu normalmente procuro incentivar ou levar à reflexão que isso acontece de uma forma muito natural, no estágio que nós estamos. Por isso as informações. Simplesmente entendermos como isso se processa, né? Essa iluminação, esse formato de coração iluminado quando a gente encontra nesse formato dessa espírula, né? Isso, até gostei muito do Benê ter colocado isso, porque eu lembrei, nas aulas, a figura que a gente mostra, né, para os alunos. E aí essa questão da vontade. E aí eu discordo um pouquinho do Eduardo, quando ele fala que nós não somos essa mente, né? E aí eu gostaria de colocar isso para vocês, para refletirem, e de repente se isso tem embasamento ou não. Não é questão de sermos uma mente ou uma pele ou um corpo, mas nós sermos esse total. É que a mente é um órgão, né, pelo qual, assim como o Helder comentou, né, do exercício físico, é um órgão que está no nosso físico, na nossa constituição, de uma forma objetiva e de uma forma subjetiva. O objetivo é o mental concreto. O subjetivo é o mental abstrato. Então, assim, os dois são uma coisa só, porém com nuances diferentes. E o que eu entendi nos textos do professor, em todo esse trabalho que ele deixou, é essa compreensão com esse órgão, quando ele coloca também deixar a mente ao lado do coração. E aí vocês trazem esse estudo de átomo permanente e do que o Gustavo comentou sobre essa questão de termos, né, do ventrículo direito, esse cristal, do qual esse cristal precisa ser o quê? Com essas chaves todas que vocês explicaram, iluminado. E se ilumina através de todo esse processo que vocês explanaram, com relação às 49 espiras para 7 espírulas. E aí nós temos todo esse processo interno destas proteínas de alimentação e temperamento para que possa se iluminar. Isso se traduz, todo esse estudo, aonde? E aí é que eu coloco para o Eduardo que
Nós somos uma coisa muito maior integrada, não partes. Isso eu vejo como uma forma didática somente. Entende? Para essa integralidade e esse link com relação ao cosmos, como a Gilmara colocou, ou o Gustavo, se não me engano, com relação ao átomo. Então, nós, como seres, entre o macro e esse micro interno que temos, que é o átomo, nós também fazemos parte, né, desse caminho. E aí, sempre essa questão da vontade, porque só vai se iluminar, né? Vai acontecer todo esse processo, toda essa questão de vontade. O que vai iluminar? A vontade. O que vai fazer entendermos ou estudarmos? A vontade. E é essa vontade que é preciso fazer esse link ao que se chama de divino, né? Dessa energia espiritual. Faz sentido para vocês essa colocação? E é isso que eu queria ter colocado. Muito, Noemi, muito. A gente coloca didaticamente separado esses processos, mas está tudo junto, como se a gente estivesse colocando assim, ó, só um patamar da escada, mas o caminho é o todo, então a gente, só para conseguir entender, mas fez muito, muito sentido. Obrigada pela contribuição. Agora o Gustavo levantou a mão. Eu vou só continuar a provocação aqui, a respeito desse assunto, no seguinte sentido: o que é que evolui na gente, na verdade? O espírito ou a matéria? O espírito é perfeito, ele é completo, ele é integral, ele não evolui nada. A mônada, ela é integral, ela está conectada à fonte. Então, assim, o que está processando a evolução aqui é a matéria. A matéria é que está evoluindo a cada ciclo, a cada ronda, a cada reino, a cada raça, a cada processo. Por isso que vai despertando nesses átomos aí possibilidades novas de posicionamento dessa consciência perfeita dentro de um processo material que está em desenvolvimento. Quando a gente fala assim, existe uma luta para evoluir, por que a gente fala isso? A gente fala isso porque a evolução, ela caminha naturalmente, só que naturalmente ela vai levar bilhões de anos para chegar lá. E quando a gente estabelece uma luta, entre aspas, ou um esforço consciente de apressar esse caminho, que é o que a iniciação e esses processos mágicos todos, né, possibilitam, aí a gente começa a botar lenha nessa fogueira, começa a botar uma força que não tinha aí para acelerar um processo. A gente via muito o professor e os próprios filhos, né, falarem: vamos apressar o ano de 3005. Por que apressar 3005? Porque vai levar mais 1000 anos só para estabelecer o começo da quinta raça, do quinto sistema. E eles precisam de gente com mentalidade de quinto sistema agora, para transformar o mundo. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho todo aqui, entendeu? Senão a gente ia demorar até 3005 só para ver o quinto sistema, e o professor já é do sexto, entendeu? Então o negócio é muito acelerado para eles. Então é uma dinâmica que a gente tenta entender para começar a acompanhar. Muito bom, Gustavo, esse seu comentário também. É bastante interessante que nós estamos vivendo uma transformação muito acelerada, e a nossa linguagem, inclusive nós que já estamos numa escola tentando se iniciar, não é? E se unindo como irmãos, trocando fraternamente esses conhecimentos, absorvendo os conhecimentos que o professor Henrique já trouxe, é que nós estamos numa fase que nós estamos numa mudança de linguagem, tá? Então, eventualmente vai surgir alguma linguagem do ciclo passado que nós estamos já fazendo essa conversão para uma linguagem atualizada. Por exemplo, nós no caminho da iniciação já teríamos, vamos mudando, por exemplo, a linguagem tipo debate já não faz mais parte, por exemplo, não faria mais parte de uma linguagem, de uma conversa fraterna e eubiótica. Por quê? Porque já não existe mais um debate, existe um compartilhamento de experiências, né, do qual alguém, às vezes, tem uma informação um pouco mais atualizada e outro alguém de nós com a informação menos atualizada, mas já não é mais em forma de debate, não é uma coisa assim que eu vou combater, eu vou me opor, inclusive agora, né, os irmãos aqui, mesmo quando alguma forma de pensamento vem, assim, ainda do ciclo passado, ou com uma tônica diferente, o irmão fala assim, ó, sorrindo, né? Olha, eu não me afino muito com essa ideia, mas e tal, e aí a coisa se ajusta de uma forma agradável, né?
Então, essa evolução ela acontece de maneira natural, no entanto, a palavra luta hoje já toma uma forma já eu colocaria como perseverança, né? Uma perseverança, um esforço mais consciente e voluntário. E a gente está percebendo que mesmo nas pessoas que não estão ainda seguindo um caminho meio iniciático, mas estão aí pelos caminhos de religioso, qualquer outra coisa, que eles também já estão abertos, já está abrindo essas espírulas nessas criaturas, porque se um de nós, na humanidade, consegue abrir uma dessas espírulas, toda a humanidade são impactada, né? E outra coisa que a gente poderia refletir é que, vendo que para que o impulso, vamos chamar assim, superior, átmico, búdico e o propriamente abstrata penetre nos planos de consciências inferiores, há que essas espírulas se abram, primeiramente. Então, nós não podemos estranhar quando a humanidade está... uma grande parte ainda não tem preparo, essas espírulas estão adormecidas, vamos chamar assim. Então, ela precisa de estímulos, igual a irmã Noemi falou, para que eles sintam essa vibração e comecem a abrir esses espíritos, fazer um pequeno gesto para que esses influxos comecem a acontecer, não é? É o que eu gostaria de colocar nesse sentido aí. E também, já aproveitando, deixando aí, o pessoal já pode ir levantando a mão para fazer os comentários. Seguinte, agradecer já a participação, que hoje chegou a 66, 67 pessoas no início, e tem 63 aqui participando. Depois nós vamos ter novidade aí para mais tarde, tá bem? Fiquem à vontade. A Márcia. Mauri vai falar. A Mauri que está falando. Eu compreendo a reflexão do Eduardo e depois a colocação dos outros irmãos, mas eu gostaria de acrescentar uma reflexão seguinte. A própria luta, a palavra luta, né, que foi utilizada possivelmente baseado no pensamento ocidental de combate, de resistência, etc., porque o pensamento ocidental ele sempre é visto como a luta contra o inimigo, você tem que vencer, e é visto como violência, como agressão, né? Mas se você olhar por um outro ângulo, a luta pode ser feita, por exemplo, dentro de um pensamento oriental, onde você vence o inimigo, você vai para o combate e não precisa necessariamente ser violento. Você vai usar a força do inimigo para que ele mesmo caia, né? O Aikido, o Judô, etc. E até dou um exemplo na medicina. A medicina ocidental, por exemplo, combate o vírus, combate a doença. Você usa a medicina alopática para destruir o vírus, destruir a bactéria, o micróbio. Se você pensar, por exemplo, na solarização, que era uma medicina que foi excluída do Ocidente, você vai fortalecer o teu sistema imunológico, é diferente. Você vai fazer um processo preventivo, está sempre fortalecido, para que, no momento que aquele inimigo, né, vou usar essa palavra, o adversário, venha a você, você está preparado e fortalecido para superá-lo. Ou ainda a homeopatia, que, através de pequenas dosagens do veneno, você fortalece o sistema imunológico e supera a própria doença. Então, são maneiras de combate, né, de vencer, que não necessariamente seja violenta, agressiva, etc. Mas, na verdade, a luta sempre vai existir porque faz parte da dinâmica da vida, né? Haverá sempre o adversário, haverá sempre algo a qual você deve superar à medida que os estágios vão se apresentando. Então, o Eduardo disse, chega um certo momento, você já está adaptado, você já está bem treinado e fica tranquilo e confortável. Mas acontece que, quando você passa para outro estágio, tem novos desafios, não é verdade? E aí você tem que estar preparado para esses novos desafios. Então, eu diria que é uma luta constante nesse sentido, né? Onde você tem que estar sempre preparado, porque os teus adversários internos, para que você abra as espírulas
e as espiras para novas fontes superiores, você tem que estar preparado, você tem que estar treinando continuamente, né? Nesse sentido que eu queria trazer essa reflexão. Por isso a numerologia da luta é 9, é o ermitão. A gente só vai ter a luta aí quando a gente encontrar aquela luz dentro da gente. E vou botar mais macaquinho na cabeça da gente. Se você fizer a numerologia do DNI da A, dá 10. Se você dá 10, que dá 1, fizer tato permanente, dá um 8. 10 com 8, 18. Tem que sair do mundo da ilusão. As espírulas, dá um 8, que dá um 44, dá um 8. Espírulas, quer dizer, que depois é aberta, né? Das espiras, dá um 46, que dá um 10. Somando 10 com 8, dá 18, que dá a mesma coisa do DNA e ato permanente, que tudo vai dar um 9, que reduz a luta. Eu gosto muito de fazer tudo por numerologia, que a gente encontra. E a vontade é um 27, que dá um 9, né? Um 9, que é ermitão novamente. E a supra-vontade, quer dizer, a supra é 21. O que é 21? É o louco carregando o saco de experiências. Então, a gente tem que lutar realmente muito, porque são fases. A gente pensa que nós somos peregrinos, nós achamos que entramos numa escola de iniciação e vamos saber tudo. Não, é muita... Porque a gente tem que se conhecer. E cada momento a gente encontra uma cobrinha lá debaixo da onde a gente só tem rosa. Então, eu acho que isso nós temos que lutar muito, e a mentalidade, não podemos esquecer que nós somos mentais. Então, nós temos que mudar a mentalidade, sim. Pensar o melhor, falar o melhor, agir o melhor e trabalhar pelo melhor. Macaquinho na nossa cabeça, mas é muito boa essa reunião. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu só posso agradecer, eu sou do Rio, eu viro do departamento, do centro. Muito obrigado mesmo, muito bom, sabe? E nós temos que pensar, porque isso tudo, principalmente o nosso país, né? Então, nós temos para poder chegar à neutralidade e fazer o melhor que a gente pode. Obrigado. Obrigado, Elvira, muito bom comentário, né, ajudando a gente aqui. E assim mesmo, estamos, o nosso encontro, o propósito é a gente... Desculpe, irmão Bené, ajudando não, nós estamos nos ajudando, vocês Isso, estão me ajudando. É uma troca, a vida é uma troca, justamente. Eternamente uma troca. E o professor deixou coisas maravilhosas. Uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer foi o seu Benedito. Então, a minha troca com o seu Benedito foi muito boa, que me ajudou muito nessa minha caminhada aí. Muito mesmo. Então, eu acho que é isso, é troca. Ninguém sabe, a gente não sabe nada. Tem muita coisa ali nas entrelinhas da carta do professor que a gente só vê a parte de cima, sabe? Tem coisas, às vezes, que ele está falando lá da dor que ele está sentindo, de repente ele muda e ali ele está dando toda uma aula que a gente não vê. Então, é muito maravilhoso essa troca com os irmãos. Eu, ontem, por um acaso, estava aqui hoje, eu terminei hoje, aquelas reuniões que o Jorge Ouro tem com o grego sobre entendimento, que eles fizeram em 2012, que eles agora melhoraram o áudio. Então, se vocês puderem ouvir, tudo que nós estamos falando aqui, olha que maravilha. Então, não foi por um acaso essa reunião agora, para mim, de depois ter ouvido essa conversa entre o ouro e o grego. Muito interessante. Obrigada. Ok. Agora tem duas mãos levantadas, o Eduardo e a Gilmara. Alguém começa e o outro dá sequência. Por favor. Gilmara. Muito grata pela preferência. Mas você tinha levantado a mão primeiro, tranquilo. Eu só queria colocar como, depois do comentário lindíssimo
da Elvira e trazer esse nosso propósito mesmo, porque nós não almejamos assim, ser o dono de toda a verdade. Nós estamos aqui fazendo um esforço tremendo de mente concretamente abstrata para conseguirmos entender. E eu sempre faço uma analogia que me ajuda muito nesse processo. Porque se nós queremos, estamos almejando conseguir ler as cartas do professor, conseguir entender e colocar em prática aquilo que foi, que está lá escrito para a gente poder ter esse entendimento, eu sempre uso a analogia de nós entendermos uma cadeira, por exemplo. Você coloca uma cadeira no meio de nós, e daí cada um começa a conversar sobre essa cadeira. E o que o Benê falou, nós não estamos mais aqui debatendo se o nosso ponto de vista, assim, ó, um vê as costas da cadeira, outro vê a frente da cadeira, outro vê o lado da cadeira. Ninguém aqui está defendendo que o seu ponto de vista é o mais importante. Nós estamos aqui agora construindo essa nossa mente abstrata, que nós estamos juntando. Cada um de nós fraternalmente está colocando, olha, eu estou enxergando essa parte. E daí coloca isso à disposição do outro. E cada um de nós está trazendo o seu ponto de vista. E nós, como humanidade, nesse mosaico, nessa junção maravilhosa, assim é que nós vamos conseguir entender a Deus. O nosso Deus interior é feito desses pequenos pedacinhos de entendimento que a gente vai juntando. Então, eu preciso do outro para esse entendimento. Então, não existe uma luta de confronto, mas existe uma luta interna para trazermos tudo que nós guardamos aqui dentro, todos os nossos seres, tudo que a gente guarda no nosso sótão, que a gente nem sabe que ainda existe. Então, vai levar muito tempo para a gente conseguir entrar em contato com tudo isso. E quando nós entramos em contato com outros irmãos, e traz esse outro ponto de vista, há um aprestamento, é muito mais rápido eu vejo no outro aquilo que ou que eu não concordo, ou que eu concordo, ou aquilo lá, assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Isso é um aprestamento muito grande para a nossa evolução. Então, isso é muito bom poder estar conversando com vocês sobre esses assuntos. E nós trazemos aqui o átomo permanente, trazemos aqui as espiras, as espírulas, e todo esse processo a gente vai olhando e cada um vai trazendo a sua contribuição. Isso é maravilhoso. Obrigada. Então, poxa, Gilmar, exatamente isso que eu penso. Eu vejo esse grupo aqui é muito diferenciado. Estou super feliz de ver a Noemi aqui, porque ela também é apaixonada por esse formato, né, de pesquisa, e outros irmãos ainda que eu não conheço que estão aí, mas aqui realmente vocês estão conseguindo fazer um trabalho maravilhoso e diferenciado, né? Porque é despretensioso e, ao mesmo tempo, dá oportunidade para todos, né, trocarem ideias, e essa troca de ideias é o que melhora o entendimento de todo mundo. Eu gostei muito do Amauri também, quando ele falou, Amauri, né, o que está com a Márcia, né? Dele falar a visão dele, eu achei maravilhosa também, porque o Aikido que ele citou, né, é uma forma de luta, eu acho, mais espiritualizada, porque ela tem uma base espiritual muito profunda e não tem competição, né, no Aikido. Não é uma luta competitiva. Então, eles têm todo o fundamento do Aikido em cima das espirais, dos movimentos espirais do universo. Então, quando você recebe um golpe, vamos dizer assim, ofensivo direto, é uma energia reta que você simplesmente desvia, porque a ordem do universo é circular. Por isso que o Aikido tem aqueles gestos de movimento que parece um tai chi, uma dança, né? Esqueci o nome do fundador agora, o Murei Ueshiba, ele dizia o seguinte: quem começa uma luta, quem parte para a violência, para as vias de fato,
já perdeu a luta, porque está indo contra a ordem do universo. Né? Então, assim, é muito belo que mesmo num movimento de luta, né? O Bené também falou dessa coisa, a gente podia substituir. Eu, por exemplo, me sinto mais confortável de substituir luta por trabalho. Né? Não no sentido daquele sacrifício, mas de um trabalho sagrado, de alguma coisa que te envolve, te motiva. E aí, até aquilo que seria difícil, quando você está motivado, é gostoso de fazer, né? É igual para quem gosta de treinar artes marciais. Pô, você se quebra todo, apanha e tal, mas para quem gosta, é uma maravilha. E o Gustavo também complementou brilhantemente essa coisa do condicionamento físico. A gente está sem condicionamento, cara, você dá 2 passos, já está morrendo. Agora, se você vai todo dia se dedicando naquela disciplina, pô, dali a pouco você está nadando, correndo, levantando o peso que for, de boas, né? Agora, a Noemi, a provocação da Noemi é a mais especial de todas. Aí, eu concordo em tudo que a Noemi falou. Agora, inclusive, assim, eu me reavaliei aqui o que eu tinha falado e concordo com ela. Mas no sentido de que o Gustavo, se eu não me engano, logo no começo, ele falou assim, negócio de átomo permanente. Por que permanente? Se tudo é tão impermanente, foi o Gustavo mesmo que falou, né? Se tudo é tão impermanente, o que é essa coisa de átomo permanente? É aquilo justamente que permanece, né? Como a gente já tinha conversado. Então, em toda transitoriedade, em toda a Maia, em todo esse movimento de criação e de destruição permanente das coisas, existe alguma coisa que permanece. E essa alguma coisa que permanece é o que, na linguagem teosófica, porque tudo isso que a gente está falando aqui é linguagem teosófica, né? Átomo permanente, espirilas e tal. A Blavatsky foi um divisor de águas, né? Ela trouxe, através das principais obras dela, uma mudança de linguagem. Então, não é coisa do ocultismo. O ocultismo já existia, mas não se fala em espirilas, não se fala nessa terminologia que a gente usa na eubiose, nas escolas de linguagem teosófica, né? Mas, então, em tudo existe alguma coisa que permanece. E eu não sei se foi o professor Henrique ou algum outro pessoa que falou que uma das melhores meditações que a gente pode fazer é, em tudo aquilo que muda, a gente procurar aquilo que permanece. Aí a gente vai ver que muito pouca coisa permanece. Mas é essa pouca coisa que permanece é que está a verdade, que está o espiritual. Né? O Buda falava, tudo envelhece. Até os carros, as ferramentas, os coxos dos reis, envelhece os reis e envelhece as carruagens dos reis. Mas a única coisa que não envelhece é a sabedoria. Né? Isso é o que a gente leva de vida em vida. Né? Não é, como se diz aí, não é a roupa do corpo, não é as amizades, o que a gente leva é aquilo que causa uma impressão eterna na gente, né? E só da gente estar focando a nossa consciência nisso, a gente já vai separando o que é ilusório do que é real. Então, no sentido que eu falei, assim, aquela questão que a Noemi criticou e com muita propriedade, realmente, o nosso eu, a nossa consciência, é o que é permanente, mas ela, em cada nível, em cada plano, ela tem um átomo permanente, ela tem um ponto de estabilidade, né? Que na mente na mente, em qualquer lugar, são os átomos permanentes. Então, assim, muitas vezes a mente é mentirosa. Para quem gosta de etimologia, a mente mente o tempo todo. Então, assim, quando a gente desconfia da mente, é igual o irmão falou aí, eu acho que foi a Noemi mesmo, cada pessoa vê de uma maneira as coisas.
Você pega, por exemplo, a vida, se alguém pudesse fazer um filme da vida da pessoa, encenar, se você for fazer a sua própria vida, vai ser de um jeito. Se o seu pai retratar você, vai ser de outro jeito. Sua mulher de outro jeito, seu filho de outro jeito. Seu filho, cada um tem uma ótica. Mas tudo isso são percepções, não é a realidade. A realidade é uma coisa que transcendente, que está está além de tudo isso. E eu gosto de identificar essa coisa mais permanente com o nosso eu mais profundo. Então, só para justificar, assim, muitas vezes a gente precisa desconfiar até do mental da gente, né? Porque às vezes só uma impressão. A gente foi condicionado pela religião, pela ciência, porque papai, mamãe, ou um professor, ou um livro, disse que é desse jeito. E aí a gente compra a ideia e acha que é. Márcia, você me permite só fazer uma parte aqui, que é exatamente esse ponto que o Eduardo tocou. Era uma coisa que eu queria ter complementado daquela outra questão que a gente falou. Uma hora o Eduardo falou assim, mas a gente não é isso, a gente não é a mente, a gente não é isso, a gente não é essa personalidade transitória que a gente está aqui agora, né? Eu não sou Gustavo, eu sou Deus, né? O professor, ele alertava sobre o erro disso. Ele falava aquela coisa, aqueles que dizem eu sou Deus, erram. Porque nós não somos Deus. A divindade nos habita, vibra em nós, tem uma possibilidade em nós, mas nós não somos Deus, nós não somos Brahma. Então, essa questão é uma questão só que eu queria colocar para a gente pensar naquela questão do que é que evolui. Se o que evolui é a personalidade, se o que evolui é a matéria, olha que riqueza. Ao mesmo tempo que a gente não deve achar que a gente é só isso, é só essa personalidade, que a gente é só esse ego, a gente não achar também que a gente é Deus, que a gente não é, e a gente explorar todas as possibilidades dessa personalidade, desse ego, porque a divindade se fragmentou em cada um de nós para viver aquilo que nós somos. É exatamente isso que nós somos que nós temos que ser, para que a divindade seja integral em todas as suas experiências. Então, essa é uma maravilha. Não está apegado nem ao que eu sou, só eu, isso nem sou a divindade completa, mas isso que eu sou é essencial para que a divindade alcance o potencial máximo dela. E que eu viva essa experiência, a minha própria inteligência, o meu próprio sentimento, as minhas próprias condições físicas e materiais. É isso que a gente está experienciando. Cada um está gerando essa experiência em particular. Então, isso é muito maravilhoso, a gente entender que nós somos maravilhosos exatamente pelo que nós somos aqui. Agora... Isso foi brilhante, Gustavo, brilhante. Você tocou num ponto super profundo dessa questão que eu também concordo com você. Porque, na verdade, tudo que é verdade transcendental é paradoxal. Ela é uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Uma coisa não nega a outra, mas integra. Então, isso que você falou é de uma profunda sabedoria, profunda sabedoria. Eu penso da mesma forma que você. Quando a gente fala de consciência, a consciência última, a gente sabe que é aquele eu espiritual, aquele Atman, né? A nossa consciência divina. Só que aquela consciência divina que começou a sua jornada lá no primeiro sistema de evolução, e no estudo aqui está falando que a gente está no quarta ronda e tal, ela desenvolve um trajeto, porque aquela consciência precisa de alguma coisa que ela não tem. Por que Deus ia criar essa manifestação toda? A troco de quê? Essa bagunça cósmica toda. A experiência. Experiência, exatamente. Então, aquela divindade precisa, que é total e completa em si mesma, realiza o supremo sacrifício, como se diz nas Escrituras, de se projetar na matéria, se dividir até chegar ao ponto mais denso da matéria, mais profundo da inconsciência, para retornar sabendo que aquilo volta ao divino, mas carregando consigo toda uma experiência que antes ela não tinha. E quem que é ela? A divindade. É aquilo você, que nós Eduardo, ouvimos. é Gustavo, é Bené, é todo mundo aqui, ué. Exatamente. Não só todos nós, como todo o planeta, como todos os ecossistemas, como todos os reinos da natureza, esse conjunto. Só que, vamos dizer assim, no nosso corpo físico,
integra o reino mineral através do sistema ósseo, da primeira cadeia, da primeira cadeia, integra o reino vegetal, o nosso sistema vegetativo, linfático, né, o próprio sistema nervoso autônomo, né, que é o vegetativo. Tem a parte animal, que é as emoções, a circulação, o movimento. A quarta cadeia, que é o desenvolvimento do mental, que é a identidade humana propriamente dita, né? E daí para a quinta, sexta, sétima, que é o que a gente está realizando agora. Mas tudo isso é aquela mesma centelha divina peregrinando em todas essas formas infinitas para voltar à sua origem enriquecida com as experiências de ter vivido espaço, tempo, planos, quedas e relações que não seriam possíveis de outra forma, que a gente não sabe o que é. Então, corrigindo a minha fala, integrando com a sua maneira de pensar, eu vejo que, realmente, se a gente falar que é Deus, leva para o psiquiatra. Né? Vai fazer um tratamento aí, porque, né, a figura mais comum é aqueles malucos, que é Jesus Cristo, que é Napoleão, né? Que é a figura de grandeza. Agora, eu sou Deus. Mas não é que eu sou Deus, mas o Deus habita em mim como um eu, como uma individualidade, né? Na presente circunstância de vida, que é... Mas nós estamos fazendo o quê, Eduardo? Desculpe. O reflexo de quem? O que ele fala assim, tem um pensamento do professor, né? É o reflexo dele, o reflexo. Ele quer que todos sejamos o reflexo. Por isso que nós temos que ter paciência com a gente, com a nossa evolução e com o outro, principalmente. Desculpe, só para... Eu acho que eu também trocaria, sabe aquele ditado? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Pois é, essa paciência que é difícil, né? Criada a sua imagem e semelhança. Pois é. A gente não é, mas tem o potencial, e aquilo que a gente acha tão difícil de chegar na iluminação suprema e tal, na verdade não é difícil, é inevitável. Mas todo mundo vai ter que chegar lá de um jeito ou de outro. Nem o Avatar, né, Eduardo? Nem o Cristo falava isso. Nem o Cristo falava, eu sou Deus. Ele falava, o meu Pai e o vosso. Aquele verdade. Muito boa a conversa, hein? É isso mesmo. Ótimo. A Márcia tem a mão levantada, vamos ouvir ela também. Sou eu, a Mauri, e vou voltar a 2 pontos, ou 3. O primeiro deles é em relação à luta e tal, né? O inimigo. E aí eu acho bom assim uma reflexão que eu uso, que é: o adversário não é o inimigo. Ele simplesmente me fortalece e eu agradeço por ele trazer aquilo que eu preciso. Então, você olhar para aquela sua dificuldade, seu desafio, sua deficiência como uma contribuição para o seu próprio estado de consciência, sai o ódio, né? Sai a raiva. Não digo a raiva, mas o ódio. Como você não vê como inimigo, você aproveita aquela força dele para o teu crescimento, para a superação, vamos dizer assim, para vencer, né? E como eu falei em consciência, eu diria que o Gustavo, né, quando falou o que evolui é a matéria, o espírito é perfeito, eu diria que esse ponto intermediário é a alma. É ela que é o átomo permanente, ela que é a consciência que a gente carrega eternamente, né? E o terceiro ponto, que é o mais polêmico, que entra nesse assunto final aí, se considerarmos que Deus é a sabedoria, é a totalidade, ele é perfeito, eu diria que, numa reflexão, nós não somos nada, nós não somos coisa nenhuma. Tudo que nós fazemos é para ele mesmo. Então, eu não considero que, vamos dizer assim, existe uma evolução, que nós estamos evoluindo. Nós nos desenvolvemos para a glória e perfeição cada vez maior do próprio Deus. Nós não somos nada. É um aspecto assim de niilismo total, né?
Quando você entender que você, consciência, evolução, que você vai alcançar isso, aquilo, é só para Deus mesmo, aí você se abre e se deixa conduzir por essa inteligência suprema e somente. Numa analogia, seria o seguinte: cada um de nós é um órgão do corpo de Deus. Um é fígado, outro é rim, outro é sistema nervoso, o outro é o coração, e por aí vai. E mesmo que a gente tivesse consciência do órgão que a gente é, na verdade, o que a gente é o corpo de Deus, né? Tudo que está em mim sou eu mesmo. O fígado não é um fígado, ele é uma parte dessa inteligência do corpo que eu sou. Então, no final, aquilo que vence e que se desenvolve e que é perfeito, sou eu mesmo, e não os órgãos do meu corpo, mesmo que eles tenham sua função importante, né? Com essa analogia, eu diria que nós, sendo órgãos de Deus, órgãos, sistemas, células, átomos, etc., se a gente entender que é Ele em si mesmo que nos conduz, é Ele que em si mesmo é a inteligência que tudo comanda, a gente permite que nossa vida seja conduzida por essa superioridade e essa inteligência e basta. E seja como for, se você é rim, seja um rim de melhor qualidade. Se você é um fígado, seja o fígado de melhor qualidade. Se você é a unha do pé, seja uma unha do pé de melhor qualidade. E por aí vai. Que você estará fazendo com que esse corpo atinja o seu objetivo, né? E uma imagem muito interessante é um toroidal, ou um touro, não sei se vocês conhecem. É só olhar uma maçã, em que, né, aquela maçã bem redondinha, que tem um centro que entra por baixo e um por cima. E nesse movimento contínuo, ou seja, é um sistema fechado, onde tudo vai para dentro e vai para fora numa eternidade infinita, né? Na eternidade. Então, eu diria que tudo volta para si mesmo. Não existe evolução, existe uma perfeição em desenvolvimento para a criação de novos estados de consciência e vamos dizer assim, de novas criações de novos universos. A experiência serve somente para isso, né? Se a gente se permitir, está tudo certo. Talvez seja uma reflexão um pouco complicada, mas eu gosto de apresentar isso às vezes. Para mim, o universo é 0 e 1, e tudo volta a zero, porque tudo volta a ele mesmo. Muito boa a sua analogia. E essa representação do Taurus também é muito bem-vinda. Mas eu entendo a necessidade que, sim, há uma evolução, e precisou que, antes, nós éramos alma grupo. Os animais são alma grupo. Quando nós nos individualizamos e tomamos consciência disso, então, essa caída na matéria, eu, Gilmara, entendo que é algo primordial para darmos consciência a esse Deus, a essa totalidade, para voltarmos ao todo, mas daí com as experiências individualizadas. Então, eu vou somar ao todo. Eu vou colocar a minha experiência, a minha gotinha no oceano. Sem a minha gotinha, não fica o oceano completo. Então, há uma necessidade do todo, Deus é o todo, que ele tome consciência através das nossas experiências, mas eu preciso me identificar inicialmente com eu, Gilmara, trazer todas as minhas vicissitudes, todas as minhas midanas, as minhas escandas, para que eu me compreenda em si, para que eu possa ter um fator de soma para o todo. Então, nisso, eu vejo a evolução. Mas aí, Gilmara, é exatamente aí que está o grande perigo. O grande risco é exatamente esse. Quando você, num processo de achar que é alguma coisa, pode começar a achar que é muita coisa. Sim, mas ou pode achar que é coisa nenhuma. E aí é a grande dialética.
existir é muito arriscado. Então, nós nos colocamos na matéria, nos identificamos com ela, nos entendemos como nosso arrâncara, eu sou, entendemos que nós não somos só isso, e voltamos para o todo para somar e para nos diluir, não, tirando toda essa nossa egoidade e nos colocando fraternalmente, nos diluindo nesse oceano sem praia que é o todo. É uma aprendizagem para chegar ao ser humano total, né? Para depois chegar aos outros estágios. Eu acho maravilhoso isso, né? Nós estamos no processo. Tem uns que já estão mais adiantados, outros não, mas isso é maravilhoso. Eu acho isso muito lindo. Por isso que a vida é muito bonita, porque a gente tem que viver cada detalhe. É transformação para superar e para fazer a meta estável. Maravilha. Noemi, por favor, você pode falar, que estamos ouvindo. Então, tá. Agora já estou ficando mais craque aqui, eu estou pelo celular. Então, eu até quando o Gustavo comentou, né, eu achei muito legal o que vocês estão explanando, e eu coloquei que o espírito também evolui, né? Mas eu queria esclarecer essa questão, e eu acho que, até agradeço o Gilmar ter falado aqui, que está lá como nome de Márcia, desculpa, eu sou péssima para nomes, viu? Mas, assim, o senhor, assim, que eu tô vendo. E aí eu gostaria de esclarecer essa minha colocação e de cutucar um pouquinho mais. Eu coloquei justamente que o espírito também evolui, porque eu acabei linkando com todo o processo da mecanogênese, né, do estudo, e o que seria isso? E aí entender realmente que todo esse processo que é feito do que nós entendemos que é evolução, e que essa consciência é despertada em nós através das nossas experiências, e que esse quantum de experiências consciente é recolhido, digamos assim, lípicas, matradevas, etc. e tal, entender toda aquela hierarquia, né, que é feita, porque isso é levado dentro desse processo hierárquico divino, né, não estou falando nós, réis humanos, divino. Todo esse processo de espírulas, espiras, né, experiências, ele é recolhido para isso. Então, é nessa questão que eu gostaria de esclarecer que o espírito evolui naquela conta chata que a gente demora para entender de percentuais, né? Eu já coloco esses percentuais, essa continha nesse sentido. E por quê? Para o próprio espírito se reconhecer, né? E para que isso aconteça dentro dessa consciência, que eu achei muito legal que a Gilmara colocou, concordo com ela, mas também concordo com o que o senhor colocou, é que eu coloco os valores que a eubiose tenta nos despertar a esse entendimento do que é isso, que é a humildade, né? Que é estar ciente de si, e que todo esse processo não é para nós. Nós, né? Eu, quem sou eu? Não sou nada, mas ao mesmo tempo que eu não sou nada, eu posso ser tudo através dessa experiência, se conseguirmos iluminar essas espírulas, e que isso é recolhido para o todo. Porque e aí me lembrou da onde nós vemos e para onde nós vamos. Eu lembro muito do Elcio falando, o Brasil tem, individualmente nós temos, que desvendar a nossa esfinge. Só que dentro de tudo isso, o estado eubiótico são esses valores que não são para nós. É para esse todo, entendeu? E aí que eu coloco valores éticos. Essa ética eubiótica, né? Essa humildade, é correr com essa vontade para termos experiências, reconhecermos
que temos uma centelha, um fractal, que, né, queiram falar, né, despertado, que isso vai chegar a algum lugar, né? Era isso que eu queria provocar e queria esclarecer com relação à evolução do espírito, mas é nesse sentido hierárquico desses seres, tá? É isso. Obrigada. Maravilha, Noemi. Bem, gente, nós estamos agora com 1h17. Eu vou passar um avisozinho aqui para os membros da série interna e do Astarô, que vai... aí eu ia pedir... foi criado um grupo, porque no encontro passado, teve um pessoal da série interna e do Astarô que ficou até às 20 horas conversando, depois desse encontro. Então, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço, o pessoal que estava lá sentiu a necessidade de sugerir criar uma sala para uma conversa do pessoal da série interna e Astarô. Aí foi criada, então, essa sala, e ela começa todo domingo às 19 horas, a partir de hoje, até às 21, depende, né, da disposição do pessoal, a partir de hoje. Então, aí a Gilmara vai colocar, né, eu vou pedir para ela colocar o número dela. Haja conversa, hein, rapaz? Haja conversa para emendar a outra de 19 às 21. Aí esse povo tá animado, né? Porque aquele dia o pessoal não queria ir embora, né? Então, achou a necessidade de se criar uma sala para a série interna e Astarô para poder conversar isso de um nível um pouco diferente, né? Eu não fiquei, mas olha, me disseram que ficaram até as 9 horas da noite conversando. Devia estar muito animado esse papo. Justamente. E aí, quem for da série interna, entre, a Gilmara disponibiliza, por favor, o número, pode ser, Gilmara? E aí, adicione a Gilmara, e a Gilmara adiciona lá no local, no grupo, que vai ser disponibilizado o link, porque esse link não é aberto, e não vai ser aberto de outra forma, só através de quem já está da série interna, através de um irmão que já é da série interna, o Astarô, ou através da Gilmara, ou alguma outra pessoa que estiver encarregada desse. Então, daí, quem tiver interesse, que é da série interna, ou Astarô, quiser participar a partir de hoje, não precisa participar hoje, mas já quiser se inscrever lá, a Gilmara coloca o número ali, né, por favor, e vocês podem adicionar a Gilmara e só se identifique e fala que é da série interna e qual que é o departamento, representação, etc. Tá? Alguém gostaria de... Bom, eu vou ler aqui, então, o comentário, né, que ainda tem aqui pendente. Pode ser, vocês aprovam, a gente lê rapidinho, alguém quer ler? A partir daquele último que a gente viu. Alguém gostaria de ler? A partir do comentário ali da Dani Anani. Ela diz assim, fluxo e refluxo, é um comentário que ela disse, né, lá naquele momento. A Noemi acho que já comentou que ela disse ali, mas ela diz ali, né, 9 adepto, 9, o adepto perfeito atingiu, iluminou-se essas espírulas para o dever. Acho que ela até comentou alguma coisa, né? Agora tem aqui a Evelyn, ela diz, aí todo se liga, ou religare, mudanças das nidanas para as escandas, todo um processo de evolução, o que me leva a Odissonai. Então, depois, se ela quiser comentar isso aí. Heloísa, os debates, ela colocou entre aspas, né, na SBS são as tertúlias, né? Então, ela está ajudando a gente aí para a gente fazer essa meditação. A Dani, novamente, para quem está começando como eu, é um grande presente poder ouvir essas tertúlias. Gratidão. Elvira Galvão. Muito bom, amada irmã Gilmara. Muito grata sempre. Noemi, Rio, depois aqui, Maria Alice, filosofia. Fortalece, espiritualizando eu não consigo ler, Aikido, e, sobretudo, uma arte do Aikido, né?
uma arte de autocontrole físico e mental, ajudando os seus praticantes aikidokas a descobrirem a si mesmo. A Jéssica que podia ler isso aqui, né? Porque ela é da área. Assim, assim treinamos aquilo baseado na respiração, na recepção e anulação dos ataques, e não nos gestos, atacar por iniciativa própria, 14 de janeiro de 1910. Tá. A Noemi, essa memória consciência é simbolizada, simboliza do átomo permanente, cristal, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, está no átrio do ventrículo esquerdo do coração. Foi comentado, né, sobre isso aí. Isso que o Gustavo, aqui agora, Álvaro Alves, isso que o Gustavo disse, excelente, mas já é tão difícil. Maria Ulice, evoluir é transformar vida, energia em vida consciência, palavra do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Viver é ciência que ensina a viver em acordo com as leis da natureza. Eurípides, gratidão a tudo, excelente tertúlia, até a próxima. O Elde fez ali, o Elde Barreto fez um comentário, não sei se o Elde está presente aí, tá? Comentário grande ali, realmente é um grupo diferenciado e tal, ele elogia um pouco aqui. Mas, Lucelena, o que evolui a alma, depois, entre parênteses, veículo emocional mais mental concreto. O espírito é a meta e a causa de que nos move, já é perfeita. Tá? Olha, gente, tem bastante comentário aqui, hein? Tem mais alguns aqui. Tá ótimo, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Passo a palavra aí para a Gilmara. Só quero agradecer a participação de todos. Foi uma tarde muito agradável, né? De muito aprendizado. Então, quero só agradecer em nome de todos. E vamos descansar um pouquinho nesse resto de domingo. Tudo de bom para vocês. Ok. Vou passando a palavra agora para a representante de Alto Paraíso de Goiás, a Márcia, para que ela também ajude a fazer o fechamento da reunião. E depois fica aberto para as pessoas se despedirem e se cumprimentarem ou fazer outros comentários à vontade. Gratidão, foi muito rico essa conversa, deixando muitos pontos para reflexão, para meditação. É interessante como se pega assim, aspectos diversos, né, daquela questão, então abre também a nossa compreensão. Muito grata a todos, viu? Muito importante tudo isso, né, para a nossa caminhada. Ok. Até domingo, né? Até domingo. Ô, Gilmar, você já colocou o teu celular para que as pessoas que queiram participar da reunião à tarde, à noite? Sim, já coloquei, já está apitando ali. Daqui a pouco eu já incluo no grupo. Maravilha. Então, fica a palavra agora aberta, todo mundo pode abrir as câmeras, abrir os microfones, a hora e se confraternizar à vontade. E colocar para fora aquilo que gostaria de ter falado antes e não deu tempo. Fique à vontade. Eu quero falar Não, eu vim de repente. Que no começo, né, a Márcia estava falando de Alto Paraíso, né, que ela é de lá. Conheço Alto Paraíso, eu tive aí em 93, 94. É a cidade que tem o aeroporto, não é isso? Os cristais do aeroporto. Só para eu confirmar. Né? Tem o aeroporto, né? Mas eu acho que não está em atividade, não. É só um local, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer aí um curso que o pessoal da Universidade de Brasília deu para formar os guias turísticos aí da Chapada. Então, fiquei conhecendo muita coisa da flora, da geografia, e é um lugar fantástico aí mesmo. Muito, muito especial. E Cascavel também eu já tive a oportunidade de conhecer, trabalho, e é uma cidade super
progressista, assim, linda também, frio pra caramba, acho que eu nunca passei tanto frio igual lá, mas também Então muito você legal. conhece, aqui quando é frio é muito frio, e quando é quente é muito quente, né? Aqui eu chamo assim que é para purificar as criaturas aqui, né? Então a gente passa por esse processo de pasteurização. Mas que legal aí essa parceria aí dessas duas cidades estarem oferecendo esse trabalho de pesquisa eubiótica de tão boa qualidade e tão verdadeiro, assim, eu acho fantástico, raro. Obrigado, gente. Eduardo, você Oi. deve ter me conhecido quando você veio aqui, porque eu fui um dos fundadores da Associação de Guias da Chapada, de condutores de visitante, e eu fazia a prova de seleção, selecionava os alunos para os cursos. É possível que a gente tenha se cruzado já nessa época. É possível. É possível, sim. Você sabe Se foi que... antes de 2000, é possível, porque depois eu comecei a viajar muito, fiquei pouco aqui. Foi no ano em que entrou o Plano Real, a transição que entrou o Plano Real. Então, tinha aquele negócio de URV e tal. Eu me lembro que marcou essa época. Então, foi 93, Nós fundamos 94. a associação foi fundada em 91. Os primeiros cursos foram em 91, depois o de 92, 94. De 2 em 2 anos, 3 anos, a gente fazia curso. É um lugar muito especial aí, a Chapada. Tem vários amigos que moram aí, muitos que foram de São Lourenço para Chapada. Mas quando eu fiquei uns 40 dias aí, e teve esse curso, e eu fiquei sabendo por acaso e participei. E para voltar para Minas, eu tinha que ir para Brasília, e peguei carona com um dos professores desse curso, que era um professor de geologia, da Universidade lá de Brasília. E ele me deu uma carona até Brasília, e aí na volta a gente conversando, ele foi a primeira pessoa que falou para mim da teoria Gaia, aí explicou aquelas coisas todas desses conceitos aí do planeta como um ser vivo, né, e tal. Me marcou muito. Mas eu ainda quero voltar aí, viu, Bené? Aí eu vou te procurar aí, que eu quero conhecer, aí tem um parque nacional maravilhoso, né? Um lugar muito diferenciado do Brasil. É o Amauri, viu, Eduardo? Amauri. O Amauri. Você vai cair duro. É o Amauri ou o Bené? Eduardo, eu morei lá em Alto Paraíso, estava lá até 2000, agora eu estou em Cascavel, tá? Tá. E daqui uns dias eu vou para a União da Vitória com a minha filha, porque ela vai dar aula lá. Então, eu tô meio assim, sabe, circulando. Tá bailando. Que bom, bem mesmo, viu? Nós estamos aqui à disposição de todos. Para papear. É ótimo. Está totalmente mudado. Totalmente. Você vai cair duro e preto. Nossa, imagino. Faz parte, né? Legal, Bumi. Você estava quietinha aí, né? Não estava falando nada. É porque ele falou uma coisa que o pessoal que morava em São Lourenço, em Minas, veio tudo para cá. E eu sou dessa leva aí, dessa turma que morava em Minas e veio para cá. Muito bom. Vê como a gente vai se encontrando, né? Aquele ditado que as pedras se encontram, né? Então, nós estamos se encontrando. É o reino mineral se encontrando com o reino mineral, com o vegetal, com todo mundo aí. À vontade, pessoal. Fiquem à vontade, porque ainda tem aqui, pode ser mais alguns minutos, assim, depois, quem quiser voltar, quiser voltar ali às 19 horas, pegue o link lá com a Gilmara. Posso falar mais uma coisinha? Fala, Eduardo. Eu não quero ser inoportuno, chato, mas teve um programa aqui de vocês passado, né, que foi falado do OJAS e do Alcaeste, não sei se o pessoal lembra aí, né? Depois eu fiquei pensando nessas duas questões e falando, né, das espirilas hoje, como é que elas são abertas e tal, né? Mas, assim,
live passada, eu queria muito que alguém comentasse sobre o Alcaeste, mas ninguém falou nada. Aí eu também achei melhor eu ficar quieto. Eu estava esperando alguém puxar, mas ninguém puxou, aí eu deixei quieto. Mas, como se falou aqui hoje, que várias coisas podem prejudicar o desenvolvimento dessas espirilas, né? Assim como também tem muita coisa que pode auxiliar. Então, no estudo foi falado dos exercícios, da yoga, meditação e tudo mais. Mas, assim, fato é que no corpo etérico, vital, onde tem essas espirilas, o que faz a mesma coisa, da mesma maneira que o aura é como se fosse a nossa pele, também o sangue que circula no nosso corpo é como a circulação de ógeos no corpo etérico. E da mesma maneira que no nosso corpo físico nós temos o sangue arterial e o sangue venoso, né? O sangue puro carregado de oxigênio e nutrientes, que nutre todas as células do nosso corpo, também no corpo etérico nós temos o ógeas e o ama. Então, quando a gente está com saúde e bem-estar e feliz, o ógeas está sendo metabolizado, está fazendo o seu papel de vivificação do corpo etérico. Da mesma forma que, quando esse ógeas é prejudicado na sua circulação, ele se transforma em ama, que justamente nos faz a gente se sentir que é como se fosse aquele sangue sujo no nosso corpo, né? Carregado de detritos. Então, porque tem que ser limpo, né? O processo tem que funcionar. Então, o ama é quando a gente se sente pesado, cansado, confuso, debilitado. O que está predominando é uma circulação de ógeas deficiente, né? E o Alcaeste, que foi mencionado no estudo anterior, é um dos recursos poderosos que faz essa limpeza profunda e radical em vários níveis do nosso, não só no corpo físico, mas no corpo etérico, em todo o quaternário, em todo o sistema quaternário, para desbloquear essas energias que a gente muitas vezes vem trazendo de muito tempo e não consegue limpar, né, romper. E esses rituais eucarísticos servem justamente para isso, para limpar essas espirilas, para limpar, dilatar, purificar, e tudo que faz bem diretamente para o nosso corpo físico repercute diretamente no corpo etérico vital. Então, a gente tem muita coisa que a gente sabe que é boa para o físico e tem muitas coisas que a gente sabe que prejudica. E aquilo que é bom para o corpo físico vai ajudar nos outros corpos também. Então, eu só queria falar isso aí para não me esquecer. Maravilha, obrigado, Eduardo, por ter trazido, então, mais essa complementação, contribuindo para aquilo que a gente já conversou nos temas anteriores. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos fazer uma contagem regressiva aqui para nós poder ir descansar. Vamos lá? Ô Bené, Sim. Falar para o Eduardo aí, já que ele voltou a uma live antiga, ele tocou no assunto de tucuísmo e ele apresentou uma leitura sobre o assunto que, para mim, foi diferenciada no sentido que eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Mas ele apresentou alguma coisa que eu gostaria de entender melhor. E se ele puder apresentar isso numa live, trazendo texto, material que ele se baseou para o que ele falou, seria interessante o tucuísmo, como ele apresentou. Se ele topar... Viu, Mauri, esse tema de tucuísmo dá até para fazer, dá até certo, mas ele seria bom não ser numa live aberta daí, talvez seria uma live assim mais, tá? Porque quando se fala de tucuísmo, já nesse nível aí, daí tem umas coisas assim mais profundas que dependem de uns conhecimentos anteriores, não é, Eduardo? Para que seja abordado, mas dá para falar alguma coisa, né? Não, eu acho que o melhor caminho é esse que a gente está seguindo aqui. Tem uma coordenação aí que vocês podem estar programando, elencando a temática, que é sempre
Isso. perfeita, e essa sugestão é muito boa do assunto do tucuísmo, e talvez misturar, enfim, eu acho que, da minha parte, eu me ponho à disposição para colaborar da maneira que eu tenho colaborado aqui. Só porque você me fez uma ligação com um assunto que estava ligado à reencarnação, certo? Que é uma leitura um pouco diferente do tucuísmo no nível que eu conheço. Você trouxe para uma base, uma coisa mais básica. Eu queria entender da onde você desenvolveu esse raciocínio, como é que você pensa nesse sentido, né? Porque a gente entende tucuísmo somente para seres altamente evoluídos, ou seja, com estado de consciência muito avançada, porque ele, na verdade, não morre mais, né? Ele só troca de vestes. Mas, como você apresentou, é um pouquinho diferente disso. Então, estava ligado à reencarnação. Você mesmo falou que a gente é uma célula, né, de um sistema maior, de um órgão, e eu acho que é exatamente isso. Nós fazemos parte de um todo, né? Cada um é uma célulazinha ligado num sistema, num órgão. Então, tem células do nosso corpo que duram, por exemplo, as células da pele vivem só 28 dias, desde que ela morre até ela escamar e ir embora. Uma célula do sangue vive uns 3, 4 meses. Um neurônio, uma célula cerebral, ele vive anos, muitos anos. Alguns até podem viver a vida toda, né? Então, assim, é aquilo que o professor fala, todos são iguais em essência, ou seja, tudo é célula, nem tanto em potencial, cada uma tem um potencial, uma função para alguma coisa, mas na manifestação, na presença, nós somos desiguais, cada um é um, cada um com a sua missão, com a sua vida, com a sua história. Então, é mais ou menos por aí o tucuísmo. Alguém falou, quando alguém desenvolve, abre as aspirilas, se ilumina, cria um valor espiritual, esse valor não é só para si, ele é compartilhado para a família, para os vizinhos, para a cidade e principalmente e diretamente para todos os seres que estão ligados na sua linhagem tucuística, e cada um tem a sua. Então, assim, a gente vive em rede, ninguém é uma célula separada, uma ilha. Então, a gente está afetando e sendo afetado o tempo todo por tudo. E entender tucuísmo é estudar redes. É isso. Eu acho interessante essa sugestão, sabe? Se a gente pode combinar, né? Não sei se Beni e Gilmara, eu acho interessante, seria uma sequência, né? Interessante. Tem alguém aí que eu posso pegar o WhatsApp para mandar alguma coisa? Sim, olha. Pode até o meu, né? Tá, então eu vou procurar lá, Márcia, é a Márcia Ferreira, é isso? Isso, é. Tá bom. 62, ó, e a 62. Qual que é, Márcia? Está à disposição aqui no chat. O seu eu já vi aqui, depois eu acho aqui embaixo. Então, vou falar aqui direto, 62 9 8169 8621. Márcia, você e a Mauri, vocês estão em contato aí, não sei se vocês são parentes, esposos. Nós somos, assim, somos amigos há mais de 20 anos, né? Que bênção! E aí nós estamos aqui à disposição, sim. Então, eu falo com você, você passa para o Mauri aí. É isso. Você quer passar? Valeu, Mauri, muito obrigado. Obrigada. Maravilha, pessoal. Então, mais alguém quer fazer um comentário antes de a gente despedir? Ok, eu acho que ninguém mais tem comentário, ou se tem, não está querendo falar. Então, vamos nos despedir. Obrigado a todos pela participação. Hoje tem muita gente que dedicou parte da sua vida aqui para, talvez, a primeira vez participando desse encontro. E que a semana que vem a gente se reúna novamente com toda alegria e com essa fraternidade, que ela possa crescer sempre, não é? Então, fazendo uma contagem regressiva do 7 até o número 1. Quando chegar no número 1, fique à vontade, pode sair. Vamos lá. 7, 6,
Tchau, pessoal. Obrigada. As minhas risadinhas lá é sorriso, viu? Não é rir. Eu vivo rindo. Vai fazendo Tchau, tchau aí. Obrigada pela Tchau para participação, todos, Henrique. um abraço, felicidade, boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, Boa noite a todos. vou esperar, Benete. Boa tarde, já está todo mundo saindo. Grande Obrigado, abraço, gente. pessoal. Boa Valeu. noite. Boa noite. Isto. 5. Ainda tem um trecho para fazer os tchau aí. Tem algum tempo. 4. Então, falando de novo, tô brincando. Manda aí. 3. Muito obrigada. Obrigado a vocês. 3, novamente. 2, 1. Ok, desligando. Obrigada. Pronto. Tchau. Tá, parei a gravação.